Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo a todos vocês pela participação e dizer sejam bem-vindos aos novos inscritos aqui do canal. O nosso caso de hoje não é sobre um vampiro que brilha no sol. Não é sobre um vampiro apaixonado, nem tampouco tem um lobo na história. Mas é um caso criminal real de Marcelo de Andrade, conhecido como Vampiro de Niterói. E vocês vão entender o porquê desse nome. Mas antes de mais nada, já deixe o like aqui no vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho se você gosta de conteúdos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist de investigação em série para que vocês possam entrar e ver os outros vídeos aqui do canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Atenção! O vídeo a seguir contém conteúdo e descrições de extrema violência, abuso sexual e pedofilia, não sendo recomendado para pessoas sensíveis. Marcelo de Andrade nasceu em 2 de janeiro de 1967. É filho de Sônia Xavier Costa, uma empregada doméstica. Ele viveu parte da sua infância na Rocinha, porém a vida dele e a infância foi muito conturbada. Ele presenciava sua mãe sendo espancada diariamente pelo seu pai, que trabalhava como balconista em um bar. Quando ele era muito criança, ele foi molestado por um homem mais velho e quando ele completou 5 anos de idade, seus pais se divorciaram. Devido a isso, ele teve que morar com os avós no Ceará, isso porque a sua mãe trabalhava muito e não tinha condição de cuidar dele. E foi um choque muito grande na vida do Marcelo, porque ele não estava acostumado, ele não tinha uma relação com os avós. Ele estava muito acostumado em viver com a mãe dele, em ver sempre a mãe, então foi um choque muito grande na vida dele. No Ceará, ele se sentiu muito deslocado, ele se sentia muito sozinho, ele não estava acostumado naquele ambiente. Ele permaneceu lá até os 10 anos de idade, quando sua mãe decidiu levar ele de volta ao Rio de Janeiro, porém ela se casou novamente com um outro homem. De muitas coisas que o Marcelo gostava de fazer, uma delas era nadar e a outra é matar gatos, que é uma coisa muito estranha. Ele costumava dividir o seu tempo na casa da sua mãe e na casa do seu pai, só que nesses dois ambientes ele era hostilizado. As brigas entre a mãe de Marcelo e o padrasto eram constantes, tanto que o Marcelo decidiu sair de lá e ir morar com o seu pai, com a sua madrasta e com seus irmãos. E mais uma vez tiveram muitas brigas na casa do pai de Marcelo, e na maioria das vezes o motivo era o próprio Marcelo, porque ele era muito esquisito, ele ria à toa e do nada, ele não fazia amigos, e tudo isso atrapalhava o desempenho escolar e a socialização dele. Então, o pai de Marcelo decidiu colocar ele em um colégio interno, só que ele acabou fugindo de lá. Ele passou a morar na rua, sobrevivendo da prostituição, até ser acolhido pela Casa dos Meninos, que é uma entidade que abriga garotos de 6 a 13 anos de idade. Lá o Marcelo não tinha um bom desempenho nas aulas, se sentia muito deslocado e muito sozinho. Os amigos o chamavam de burro e retardado, então era um ambiente que ele não gostava e ele sempre estava se sentindo hostilizado. Quando Marcelo completou 14 anos de idade, ele não podia mais ficar naquela instituição. Então ele decidiu voltar para as ruas e voltou para a prostituição. Lógico, ele não gostava da vida que ele levava, mas foi a única forma que ele encontrou de conseguir dinheiro. E esse dinheiro que sobrava, ele viajava. Anos mais tarde, Marcelo entrou em relacionamento com um porteiro chamado Antônio Batista Freire, com quem ele passou a viver junto e foi ele quem apresentou a Marcelo à igreja evangélica. Esse homem, o Antônio, ele dava roupas e dinheiro por Marcelo, só que mesmo assim ele decidia se prostituir e do nada ele desaparecia por longos períodos. Depois de algum tempo, o Marcelo decidiu se separar desse homem e ele deixou de frequentar a igreja. Nesse tempo ele conseguiu arrumar um emprego fixo como vendedor de bolsa e mais tarde distribuidor de panfletos. Marcelo decidiu voltar a morar com a sua mãe e ele voltou a frequentar a igreja evangélica. Aparentemente, havia encontrado uma estabilidade em sua vida, só que não foi bem assim. A religião foi um ponto muito importante no modus operandi de Marcelo e vocês vão entender o porquê. Tudo começou com uma investigação da morte de um menino de apenas 6 anos de idade.
Ivan, como era chamado, foi encontrado morto em 1991 num esgoto, vestindo apenas uma bermuda. Investigadores acreditavam se tratar de um afogamento, só que na autópsia indicou que o garoto ele sofreu uma morte por asfixia e violação sexual. Nos depoimentos, o irmão da vítima, chamado Altair, confessou que um homem teria molestado e assassinado Ivan. A polícia utilizou o episódio para reconstruir a cena do crime e recolher mais informações sobre o assassino. Não demorou muito para que as pistas levassem ao Marcelo e ele assumiu a autoria do crime. E ele ainda disse mais, disse que a polícia demorou muito para descobrir ele. Quando Marcelo chegou na delegacia, ele fez questão de contar tudo. Disse ter matado mais de 13 crianças, além daquela que foi encontrada no esgoto. Ele contou com muita frieza os detalhes de cada caso e, segundo ele, tudo isso foi dentro de um período de 8 meses. De acordo com o relato de Marcelo, o primeiro crime que ele cometeu foi em abril de 1991, enquanto ele voltava de um dia de trabalho. Ele cruzou com um menino que estava vendendo doces em uma avenida e ele ofereceu dinheiro a esse menino para que ele pudesse o ajudar em um ritual religioso. Lógico que isso foi uma desculpa para levar esse menino até um matagal e tentar abusar dele, só que ele teve resistência da vítima. Então Marcelo agrediu a vítima com uma pedra e a estrupou. Foi no segundo relato, no segundo caso, que ele ficou conhecido como o Vampiro de Niterói. Com apenas 11 anos de idade, Anderson Gomes Goulart sofreu o mesmo destino do primeiro garoto. Só que nesse dia, Marcelo decidiu armazenar o sangue que escorria da cabeça do cadáver com uma vasilha para ele beber depois. O Vampiro de Niterói atraía as vítimas, geralmente de classe baixa, para uma área deserta com dinheiro e a desculpa que participariam de um ritual católico. Segundo Marcelo, em um culto, ele ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Então a lógica dele era a seguinte: não matar pessoas adultas para não mandá-las ao inferno. No dia a dia do Marcelo, quando ele não estava vendo as pregações, ele estava vendo revistas pornográficas. A mãe de Marcelo conta que ele gostava de ouvir músicas infantis, principalmente música da Xuxa. E ele tinha um estranho hábito de ficar ouvindo uma fita gravada do seu irmão chorando. Além disso, ele tinha um hábito de colecionar fotos e reportagens de menores que sofriam alguma tragédia. O Marcelo, ele não tinha uma maneira específica de matar. Às vezes era por asfixia, outras ele esmagava a cabeça e teve uma vez que ele até decapitou um dos meninos, mas todos ele estuprava. Em alguns casos, ele ameaçava o garoto para conseguir sexo oral, cometeu necrofilia e muitas vezes ele retornava ao local do crime para se masturbar vendo o rosto da vítima já morta. Marcelo também gostava de guardar as bermudas das vítimas como uma espécie de troféu. O apelido que ele ficou conhecido como Vampiro de Niterói se deu ao fato dele beber o sangue das vítimas, alegando que elas eram puras, que esse sangue renovava e deixava ele muito mais bonito. Após as confissões, Marcelo de Andrade não foi julgado por nenhum dos crimes cometidos. De acordo com a justiça, ele sofria de problemas neurológicos e por isso era irresponsável pelos seus delitos. Ao ser preso, Marcelo tinha 25 anos, morava com a sua mãe em Niterói e trabalhava com panfletagem em Copacabana. Ele ficou internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carilho, no Rio de Janeiro, só que ele conseguiu fugir em 1997. Só que Marcelo foi recapturado no Ceará menos de 2 semanas depois. E em 2003 ele foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo em Niterói. Gente, eu fui atrás para saber um pouco mais sobre o laudo psiquiátrico do Marcelo e foi comprovado que ele é psicopata, com doença mental grave, esquizofrênico, portador de distúrbios comportamentais com perversão de conduta. O médico responsável pelo laudo que atestou a doença mental em Marcelo, disse que ele não pode voltar à sociedade, pois ele não possui valores éticos. É isso aí, gente. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse caso, porque ele é um caso muito forte mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição as fontes de pesquisa que eu utilizei para fazer o caso. E você que nunca viu, nunca leu o depoimento do Marcelo, por favor, não leiam. É muito pesado. Mas é isso aí, gente. Até o próximo vídeo e não esquece do like. Até mais, investigadores!